De volta com a Lei Complementar número 75 para falarmos agora do artigo 4º e do artigo 5º, questões repetidas. Já vimos isso de uma maneira geral na Constituição da República. Vejam só o que temos aqui no artigo 4º e sobretudo no artigo 5º, tá? O artigo 4º da Lei Complementar número 75 fala a respeito dos princípios institucionais do Ministério Público. Quais são os princípios institucionais de qualquer MP? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Com o Ministério Público da União não vai ser diferente. Vejam só o artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Relembrando, porque nós já estudamos isso no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, já gravei a aula referente aí aos princípios institucionais. O que é mais importante em termos de concurso? Lembrar o seguinte, se eu tenho o princípio da unidade, significa que todos os membros do Ministério Público da União, no caso, representam o MPU, mas estão sob a chefia de um único procurador-geral, no caso, o Procurador-Geral da República. Ou seja, existe uma unidade administrativa, uma unidade enquanto órgão, enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, tá? Então, atenção, todos os membros do Ministério Público representam o MP, mas estão sob a chefia administrativa de um único Procurador-Geral. No caso do MPU, o Procurador-Geral da República. Indivisibilidade. O que a indivisibilidade permite? Ora, se o ato é do Ministério Público em si, um ato indivisível praticado em nome da instituição em si, naturalmente um membro do Ministério Público pode substituir o outro no curso da atuação do Ministério Público, né? 99,9% das questões sobre o princípio institucional da indivisibilidade, aborda dessa maneira. Um membro do Ministério Público pode substituir o outro no curso da atuação do respectivo Ministério Público? Sim, e isso decorre do princípio da indivisibilidade. E temos também a independência funcional, fundamental para o exercício das funções institucionais. Não há como o Ministério Público exercer suas importantes funções institucionais para defender o interesse da sociedade, para defender os interesses individuais indisponíveis, sem independência funcional. Não podemos permitir qualquer tipo de ataque à independência funcional do Ministério Público. Afinal de contas, o Ministério Público existe para defender os nossos interesses, o interesse da sociedade como um todo e proteger também, é claro, os interesses, os direitos individuais indisponíveis, tá? Para isso, ele precisa ser independente no exercício de suas funções. Afinal de contas, ele vai fiscalizar o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, as demais funções essenciais da Justiça e o próprio Ministério Público. Cada membro do Ministério Público fiscaliza o outro, tá? Então percebam que nós temos aí uma instituição realmente muito importante, com funções muito importantes, mas que precisa de independência para o exercício de suas funções. Como eu sempre disse, é como se cada membro do Ministério Público andando por aí fosse um pedacinho de Ministério Público, um pedacinho de Ministério Público que está ali exercendo as funções institucionais do Ministério Público, mas em prol de quem? Em prol de toda a sociedade, em prol da defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Não deixem de assistir a aula sobre o artigo 127, parágrafo 1º. Lá eu explico detalhadamente todos os princípios institucionais do Ministério Público: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Qualquer lei complementar que organize qualquer Ministério Público no Brasil, vocês irão encontrar a repetição dos princípios institucionais. Afinal de contas, estamos falando de questões fundamentais e essenciais para a existência do próprio Ministério Público em si: unidade, indivisibilidade e independência funcional, tá? Artigo 5º da Lei Complementar número 75. O que temos no artigo 5º da Lei Complementar número 75? As funções institucionais. Só que aqui a lei procura, detalhar um pouco mais como que acontece. Vamos exemplificar mais as funções institucionais do MP. Lembrem-se, tá? A listagem da Constituição, feita no artigo 129 da Constituição, não é uma listagem taxativa, meramente exemplificativa. O mesmo vai acontecer aqui.
se a Lei Complementar número 75 está falando a respeito de funções institucionais, vocês podem ter certeza que ela está exemplificando. É como se ela dissesse assim, ó, são exemplos de funções institucionais do Ministério Público, tá? Quando qualquer tipo de situação aqui descrita estiver sendo lesada, ameaçada de lesão, quem está legitimado a agir? O Ministério Público. Isso decorre ou de um interesse social ou de lesão ou ameaça de lesão a um interesse individual indisponível. A todo momento, quando se estuda Ministério Público, vocês precisam lembrar disso. Interesse social, interesses individuais indisponíveis. Qual é a instituição existente para defender os interesses sociais, os interesses individuais indisponíveis? Ministério Público, tá? Se acontece alguma afronta a um interesse social ou a um interesse individual indisponível, o Ministério Público está legitimado para agir, tá? E aí o artigo 100, o artigo 5º da Lei Complementar número 75, reproduzindo e detalhando um pouco mais aí o artigo 129, tá? Exemplifica para a gente essas funções institucionais. Vejam só. Artigo 5º. São funções institucionais do Ministério Público da União. Inciso 1º, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios: a soberania e a representatividade popular. Óbvio, se o Ministério Público, tá, defende a ordem jurídica, o regime democrático, tá, os interesses sociais e individuais indisponíveis, naturalmente ele vai defender a soberania e a representatividade popular. Eu tenho interesse social nisso? Claro que sim. Eu tenho interesses individuais, direitos fundamentais de qualquer cidadão da República Federativa do Brasil? Sim. Então, mais do que justificada a atuação do Ministério Público quando a questão que está sendo analisada, debatida, enfim, quando a questão trouxer elementos referentes à soberania ou então à representatividade popular, tá? Percebam, estou falando de uma questão baseada em princípios fundamentais, tá? Baseada nos próprios fundamentos da República Federativa do Brasil. A linha B não poderia ser diferente também. Direitos políticos, tá? Quando eu falo de direitos políticos presentes no artigo 14 até o artigo 16 e também, partidos políticos, aí o artigo 17 da Constituição da República, eu estou falando de algo que interessa a toda a sociedade. Eu estou falando de direitos individuais indisponíveis também. Daí a obrigatoriedade de participação do Ministério Público, uma defesa natural por parte do Ministério Público. Outra questão óbvia, também baseada em princípios fundamentais. A linha C, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O artigo 3º da Constituição, os objetivos da República Federativa do Brasil. Peraí, se os objetivos da República Federativa do Brasil não estão sendo cumpridos, pelo contrário, o poder público está, por exemplo, tomando atitudes que contrariam os objetivos da República Federativa do Brasil, Ministério Público pode agir? Claro que pode. Então, naturalmente, ele é um defensor dos objetivos da República Federativa do Brasil, presentes no artigo 3º da Constituição e que nós já estudamos lá em princípios fundamentais, tá? Vejam só, a linha D, a indissolubilidade da União. Óbvio, vivemos em uma federação. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Está no caput do artigo 1º da Constituição. Está no caput, enquanto princípio fundamental. Se o Ministério Público é um defensor da ordem jurídica, mais do que nunca ele vai ser um defensor da Constituição da República e, sobretudo, dos princípios fundamentais inseridos na Constituição da República, tá? Então, por isso, a menção, a exemplificação, utilizando aqui a linha D. A linha E, a independência e a harmonia dos poderes da União. Questão óbvia, se o artigo 2º da Constituição institui a harmonia e independência entre os poderes, naturalmente isso precisa ser respeitado. Se houver qualquer tipo de debate, qualquer tipo de discussão, tá? No qual exista aí uma interferência do Legislativo no Judiciário, ou o contrário, uma interferência do Judiciário no Legislativo, o Ministério Público tem que participar, o Ministério Público tem que ser ouvido, o Ministério Público pode levar a questão, a interpretação dos
Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal, né, analise toda a situação e diga de forma concreta qual é a interpretação e o que efetivamente está ocorrendo? Claro que sim, tá? Então, naturalmente, a gente tem que observar que é uma função do Ministério Público zelar pela separação dos poderes, zelar pela independência e a harmonia dos poderes da União, entre legislativo, executivo, judiciário e sempre também lembrando das funções essenciais da justiça, né? Bem, além disso, ó, a linha F decorre da própria forma federativa de organização do Estado brasileiro, ó. A autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então eu não posso ter nada em tese, tá, que atente contra a autonomia dos entes federativos. Uma das principais características de uma federação é a repartição de competências entre entes federativos. E os entes federativos são dotados de autonomia. Ente federativo não tem soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Os entes federativos, eles detêm autonomia. E, naturalmente, quando essa autonomia de um estado, de um município, do Distrito Federal ou da própria União, tá, estiver sendo ameaçada ou efetivamente lesada, o Ministério Público tem total legitimidade para agir. Afinal de contas, nós temos uma questão de interesse social, tá? Além disso, ó, a linha G, as vedações impostas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Exemplo, o artigo 19 da Constituição fala de vedações que são impostas à União, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal. Exemplo, recusar fé pública, recusar fé aos documentos públicos, né? Então, se isso acontece, por exemplo, de uma maneira inadequada, incorreta, quem que está legitimado a agir? O Ministério Público, tá? A linha H, marquem a linha H e atenção a um detalhe da linha H, tá? Então, vejam só, a linha H, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União. Professor, não falou da eficiência. É porque a Lei Complementar número 75, ela é anterior à emenda constitucional que instituiu a eficiência como sendo também um dos princípios da administração pública, tá? Então, como a emenda à Constituição veio depois da Lei Complementar número 75, a lei não traz eficiência. Mas leia-se, né? Qual que é a interpretação mais correta aqui? Ora, o Ministério Público, ele vai defender, ele é um defensor natural dos princípios que regem a administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição da República. Então, claramente, né? É claro que eu tenho aí a questão da eficiência. E não só os princípios que estão expressos, tá? Todos os princípios que vocês estudam no direito administrativo, os princípios que regem a administração pública, são defendidos, são fiscalizados ali pelo Ministério Público. O Ministério Público é naturalmente um defensor de todos os princípios que regem a administração pública, tá? E o fato de não citar a eficiência aqui não significa que o Ministério Público não vai defendê-la, pelo contrário, está no caput do artigo 37 da Constituição e, naturalmente, né, leia-se também a eficiência. Então, é uma questão de detalhe aí, né, a Lei Complementar número 75 é anterior à emenda constitucional que colocou, que inseriu o princípio da eficiência no âmbito do artigo 37 da Constituição, tá? Por isso que não está citado, mas deveria, tá? Em termos práticos, basta lembrar que o Ministério Público defende todos os princípios que regem a administração pública. Ele vai zelar por todos os princípios que regem a administração pública, ok? Então percebam, ó, no inciso primeiro, mais uma vez, o que a Lei Complementar número 75 tenta fazer é exemplificar situações que legitimam a atuação do Ministério Público. E no restante do artigo não vai ser diferente. Vejam só, inciso segundo. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos. A linha A, ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. Questão natural. Tem interesse social envolvido. Se eu falo de tributação, de arrecadação, seja no âmbito da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, existe interesse do Ministério Público, né? Então, naturalmente, o Ministério Público da União vai estar legitimado a agir quando for uma competência relativa às questões da União, dos órgãos da União. A linha B, marque a linha B, provável questão de concurso, tá? Finanças públicas. O Ministério Público, na
naturalmente vai fiscalizar as finanças públicas, vai controlar as finanças públicas. Afinal de contas, ele tem que defender o interesse de toda a sociedade. Então, exemplo, ó, as obras para a Copa do Mundo. Se eu tenho denúncias, né, suspeitas de irregularidades nas obras para a Copa do Mundo, o Ministério Público está legitimado a agir? Claro que sim, e vem inclusive atuando bastante, agindo a todo momento aí nas obras que estão sendo, né, realizadas para a Copa do Mundo, tá? Bem, além disso, ó, a linha C, a atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. Em todas essas situações, ordem econômico-financeira, política urbana, agrícola, fundiária, reforma agrária, sistema financeiro nacional, eu não tenho o interesse da sociedade brasileira, então naturalmente está legitimada a participação do Ministério Público, tá? A linha D, marquem a linha D. Outra questão de concurso, comum em concursos públicos, tá? Defender também, né, a seguridade social, a educação, a cultura e ao desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente. Ordem social. Então percebam, ó, o Ministério Público ele se preocupa não só com os direitos fundamentais previstos do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição. Ele se preocupa muito também com a ordem social prevista na Constituição da República, tá? Com a questão da seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, com as questões relativas à educação, relativas, né, ao desporto, à ciência e tecnologia, enfim, tudo aquilo que está inserido enquanto ordem social dentro da Constituição da República tem interesse social, naturalmente demanda a participação do Ministério Público, tá? Por isso a menção aí à linha D. E na linha E, segurança pública. Óbvio, né? Segurança pública interessa a toda a sociedade. É uma questão de interesse social e até mesmo uma questão de interesse individual indisponível. Afinal de contas, a integridade física de cada indivíduo, né? O direito à integridade física é um direito individual indisponível, tá? Mais do que nunca justificada a participação do Ministério Público, tá? Continua ainda o artigo 5º, exemplificando atuações, funções institucionais do Ministério Público. Quando que o Ministério Público pode agir? O que ele faz, o Ministério Público, tá? Vejam só. Inciso 3º. A defesa dos seguintes bens e interesses, tá? A linha A, o patrimônio nacional. Óbvio, se eu tenho um patrimônio da União, tá? Bens da União são bens e patrimônio que interessa a toda a sociedade. O Ministério Público vai defender o patrimônio nacional. B, o patrimônio público e social, questão natural também. Se eu tenho uma rua, uma praça, um parque, tá? Naturalmente eu tenho aí o Ministério Público defendendo esse patrimônio público, esse patrimônio social. C, marquem a linha C, já foi aí, né, objeto de concursos públicos também. O patrimônio cultural brasileiro, tá? E quando eu falo do patrimônio cultural brasileiro, lembrem-se, patrimônio histórico, patrimônio material, imaterial, os costumes, tá? Uma receita de pão de queijo, por exemplo, receita de uma comida típica brasileira, questões artísticas, tá? Culturais, manifestações culturais do povo brasileiro, tudo que for ali imaterial e passível de ser caracterizado, por exemplo, como sendo inerente à cultura do povo brasileiro, o Ministério Público está legitimado para defender? Claro que sim, tá? Então, a atenção aí, assim, ó, o patrimônio cultural brasileiro em todos os sentidos, tá? Letra D, meio ambiente, óbvio, estou falando de um direito difuso, algo que interessa a todos que estão na República Federativa do Brasil. Se eu tenho, né, uma queimada criminosa em um parque nacional, em uma reserva florestal, né, mantida pela União, naturalmente eu tenho que ter a atuação do Ministério Público da União, tá? Especificamente nós vamos ver é o Ministério Público Federal. Então, uma questão natural, uma defesa do meio ambiente, algo inerente a qualquer Ministério Público no Brasil, tá? Bem, a linha E, marquem também, concurso público sempre gostou de índio, de menor
de família e de idoso, tá? Então sempre que aparecer índio, menor, família e idoso podem marcar. É uma questão comum em concursos no âmbito do Ministério Público. Daí a importância de se estudar tudo referente, né, a essas coletividades. Vejam só, a linha é os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso, tá? Então lembrem-se, existem coletividades que são naturalmente defendidas pelo Ministério Público, tá? Crianças, adolescentes, índios, tá? Idosos, a família de uma maneira geral, e não só isso, a gente vai ver mais à frente também, qualquer tipo, né, de etnia, né? Enfim, qualquer tipo de coletividade aí vai ser uma defesa, vai ser justamente, né, um interesse do Ministério Público, a defesa e a atuação de modo a preservar interesses da sociedade e, sobretudo, né, interesses individuais indisponíveis, ok? Bem, inciso 4, marquem também já foi objeto de concursos públicos, tá? Vejam só. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei relativos à comunicação social. Exemplo, uma emissora de televisão, uma emissora de rádio. Não existe uma programação, mas espera aí, essa programação, dependendo do horário, um programa de TV, dependendo do horário, pode ser exibido? Existem programas que são inadequados a menores de 12 anos, a menores de 14, a menores de 16. Quem faz a regulamentação, inclusive, é o Ministério da Justiça, tá? Se é o Ministério da Justiça, naturalmente existe uma preocupação do Ministério Público da União em verificar se a regulamentação feita pelo Ministério da Justiça está sendo respeitada pelas emissoras de televisão. Então, o que é muito comum em concursos públicos, tá? Eles aproveitam a linha E, que fala de menor, que fala de criança e adolescente, e fazem uma questão junto com o inciso 4º, falando que uma determinada emissora de televisão, tá, ela exibiu um programa que era inadequado para menores de tantos anos e ficou configurado um prejuízo, inclusive, aos menores que estavam assistindo aquela programação. O Ministério Público está legitimado a agir? Está legitimado a agir. Nós temos casos clássicos, tá, na República Federativa do Brasil. Não sei se vocês lembram, as novelas começavam às 8h30 da noite. Hoje as novelas começam às 9 horas da noite. Ou seja, nós temos uma situação aí, uma atuação do Ministério Público que levou uma readequação, da programação da maior emissora de TV existente no país, tá? Então percebam essa atuação do Ministério Público e essa preocupação em proteger determinados direitos. Afinal de contas, quando eu falo de comunicação social, eu estou justamente, né, utilizando ferramentas poderosas capazes de levar qualquer tipo de programação a qualquer tipo de pessoa. Então, naturalmente, é necessário ter um cuidado muito grande aí. O Ministério Público vai estar de olho em tudo isso, tá? Bem, inciso 5º, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto, tá? Então estamos agora detalhando o artigo 2º, que a gente já estudou, né? A necessidade que o poder público ou quem representa o poder público tem de respeitar direitos assegurados na Constituição. E aí vem a Lei Complementar número 75, de novo aqui no artigo 5º, e exemplifica ainda mais, ó. A linha A, aos direitos assegurados na Constituição Federal, relativos às ações aos serviços de saúde e educação. Óbvio, né? Saúde e educação são direitos inerentes à ordem social, interessa a toda a sociedade. Então, naturalmente, o Ministério Público vai fiscalizar bastante a atuação do poder público na área de saúde, na área de educação, para ver se os preceitos constitucionais e os direitos assegurados aos destinatários dos serviços de saúde e de educação estão sendo respeitados, tá? B, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Acrescente também da eficiência. O Ministério Público é um guardião dos princípios que regem a administração pública. O famoso LIMP do direito administrativo, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não se esqueçam disso. Mais uma vez, vem a Lei Complementar número 75 e ratifica isso para a gente. Parágrafo 1º.
Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Óbvio, né? Então, naturalmente, o MP vai zelar pelas suas próprias funções e pela sua independência e, sobretudo, sua independência funcional. Não podemos permitir ataques à independência funcional do Ministério Público. Qualquer tipo de ataque à independência funcional do Ministério Público é inconstitucional. É uma cláusula pétrea da Constituição, afinal de contas, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial ao Poder Judiciário. Então está inserido naturalmente dentro da teoria da separação e a organização dos próprios poderes ali. Eu não posso ter qualquer tipo de emenda à Constituição que venha a suprimir o Ministério Público ou que venha a prejudicá-lo em sua essência, como, por exemplo, prejudicar a sua independência funcional. Sociedade brasileira, fique de olho, sociedade brasileira. Parágrafo 2º. Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por essa lei complementar ao Ministério Público da União, observados os princípios e normas nelas estabelecidos. Marquem, questão comum, importante em termos de concurso, tá? Somente a lei, grifem, somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União, observados os princípios e normas nelas estabelecidos. Mais uma vez, o que precisamos observar? A enumeração feita pela lei não é taxativa. Nós podemos ampliar o rol de exemplos das funções institucionais de qualquer Ministério Público, mas isso precisa ser feito por lei, não pode ser feito por resolução do respectivo ramo do Ministério Público, por um órgão colegiado no respectivo ramo. Eu preciso de ter lei. O importante para concurso público é isso aqui, somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e pela lei complementar, e por essa lei complementar, ok? Bem, com isso a gente finaliza o artigo 4º e o artigo 5º. No nosso próximo vídeo, nós iremos falar a respeito do artigo 6º. E o artigo 6º, gente, continua a exemplificar competências do Ministério Público, funções institucionais do Ministério Público, tá? É por isso que eu chamo a atenção. Se você estuda bem a Constituição da República, consegue interpretar bem quais são as funções do Ministério Público e principalmente as funções institucionais presentes lá no artigo 129 da Constituição, qualquer dessas competências, dessas funções institucionais que nós vimos e ainda vamos ver no âmbito da Lei Complementar número 75, são exemplos, tá? É muito difícil errar uma questão quando você tem um conhecimento constitucional, quando você consegue interpretar exatamente o que é e o que faz o Ministério Público e quais são as suas funções institucionais previstas de uma maneira geral no artigo 129 da Constituição da República, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, então, artigo 6º, retomamos a partir do artigo 6º da Lei Complementar número 75. Obrigado, até o nosso próximo vídeo.